Shalom Adonai. Tudo bem com vocês? Tudo na santa paz? Eu quero falar para vocês a respeito do nascimento de um menino que está travando a ciência, a respeito do nascimento de um menino que a ciência preferiu negar a realidade, negar a sua existência. Não obstante do avanço tecnológico, a ciência diz que já chegou em Marte. A ciência diz que o homem pisou na Lua. A ciência tem desenvolvido supercomputadores, a computação quântica, a inteligência artificial. E com todos esses avanços tecnológicos, a ciência não consegue explicar o nascimento desse menino. É uma verdadeira incógnita. E tudo aquilo que a ciência não consegue explicar, eles preferem negar. Não só a ciência, mas a própria história, no decorrer dos séculos, tem lutado de todas as maneiras para negar o nascimento desse menino, para negar a existência desse menino. E o nascimento desse menino, ele é anunciado, propagado desde os primórdios da literatura bíblica. Logo lá, no primeiro livro da Bíblia, já é narrado a respeito do nascimento desse menino que mudaria o curso da humanidade, que mudaria a história do ser humano na Terra. E nós chamamos esse anúncio do nascimento desse menino de boas novas ou evangelho, porque evangelho quer dizer boas notícias. E diferente do que muitas pessoas pensam, que o evangelho foi propagado a partir de Mateus, Marcos, Lucas e João, estão equivocados. Na realidade, o evangelho, ele começa a ser propagado, divulgado lá no livro de Gênesis. E quem anunciou pela primeira vez o evangelho, essa boa notícia, não foi Mateus, não foi Marcos, não foi Lucas e nem João, mas foi o próprio Deus que trouxe essa boa notícia logo após uma grande tragédia. A humanidade havia sido destituído da glória de Deus por conta do pecado, por conta da queda do homem ali no Éden. E logo após essa queda, nesse momento caótico, nesse momento de tristeza, em que o homem viu o seu distanciamento e a sua separação com Deus, Deus traz esta boa notícia, que é o nascimento desse menino. E está narrado isso no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: "E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Aqui está falando da semente da mulher, desse menino que nasceria, e nasceria com um propósito de esmagar a cabeça da serpente. E a serpente, no caso aqui, era o próprio diabo, que havia promovido essa tragédia na história da humanidade, levando o homem à queda e ao seu distanciamento de Deus. Então aqui nós vamos ver Deus anunciando em primeiro plano o nascimento de um menino que mudaria a história da humanidade. E desde então, o próprio Satanás, se valendo de todos os aparatos, que é a ciência, a história, tem lutado para negar o nascimento desse menino. E nós vamos ver que a palavra de Deus prossegue, ainda falando a respeito desta semente, a respeito desse menino que nasceria e mudaria o curso de toda a humanidade. No livro de Gênesis agora, nós vamos ver Deus reforçando mais uma vez essa promessa do nascimento desse menino que todos negariam. A ciência, a história negaria, mas Deus está aqui reforçando mais uma vez o nascimento desse menino. Gênesis capítulo 22, versículo 16 a 18. Olha o que Deus diz para Abraão. "E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, e que deveras
te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Vamos ver aqui Deus mais uma vez falando dessa semente, só que agora Deus está sendo bastante específico. Este menino que foi anunciado na queda do homem lá no Éden, que nasceria para pisar a cabeça da serpente, para abençoar todas as famílias da terra, agora Deus estreita ainda mais essa promessa e aponta através de quem esta semente nasceria, de quem este menino nasceria. E nós vamos perceber que Satanás vai escutando essas promessas e vai tentando frustrar essas promessas. Preste bem atenção, lá no Éden, Deus anuncia para Eva e para Adão que nasceria sim da mulher uma semente que pisaria a cabeça da serpente. E então Satanás já fica de espreita tentando impedir. E nós vamos ver a primeira tentativa de Satanás contra este menino lá na saída do homem do Éden. Diz a palavra de Deus que Adão e Eva tinham 2 filhos, Caim e Abel. Satanás começa a olhar para Caim, começa a olhar para Abel, e ele percebe e sente que Abel tem uma grande probabilidade de ser esta semente, pois era alguém temente, obediente e observava os ensinamentos de Deus. E aí então, no seu primeiro intento de frustrar o nascimento ou de frustrar o crescimento daquele que poderia ser o que pisaria a sua cabeça, Satanás então promove através de Caim o primeiro homicídio na história da humanidade, matando Abel. E quando Deus firma essa promessa aqui, renovando, estreitando mais ainda, dizendo que esse menino nasceria de Abraão, Deus agora então deixa mais claro ainda para o próprio adversário de onde nasceria este menino. Ele diz: e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Satanás entende que esta semente é este menino que nasceria e que fora anunciado logo após a queda do homem lá no Éden. E Satanás também fica agora de espreita tentando frustrar o nascimento desse menino. E nós vamos ver aqui um momento do ápice em que Satanás tenta de qualquer maneira frustrar o nascimento desse menino, se dá no final dos 400 anos em que Israel estava como cativo ali dentro do Egito. Quando estava se aproximando o final dos 400 anos que Deus havia dito para Abraão que viveriam ali dentro do Egito, Satanás também se lembra dessa promessa, que nasceria esta semente, que nasceria o libertador de Israel. E então, mais uma vez, Satanás tenta impedir o nascimento desse menino. De que maneira? Ele se apodera da mente e do coração de Faraó, e Faraó toma a seguinte decisão: a partir de hoje nós vamos matar todas as crianças do sexo masculino que nascer entre os hebreus. Qual é esta ação, pastor? Esta ação é Satanás tentando impedir o nascimento desse menino, pois ele não sabia quando e como nasceria esse menino. Não sabia de uma maneira muito específica quando se daria o nascimento daquele que pisaria a sua cabeça. Portanto, ele então começa a atuar de uma maneira bem genérica e ele promove um grande infanticídio dentro do Egito, tentando impedir o nascimento desse menino. Mas ele foi frustrado desta feita também. E nós vamos perceber também que no decorrer da história, Deus levanta outros profetas para falar do nascimento desse menino, enquanto a ciência está negando, enquanto a história está negando. E no livro do profeta Isaías, nós vamos ler esta seguinte palavra que dá mais detalhes a respeito desse menino que nasceria para pisar a cabeça da serpente. Livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome
Emanuel. Olha aí, Satanás agora olha para esta profecia e vê mais alguns detalhes a respeito do advento desse menino, do nascimento desse menino, mesmo porque agora aqui Isaías está sendo bem preciso. Ele diz: o seu nome será Emanuel, e Satanás entende que este nome traz uma mensagem, porque Emanuel quer dizer Deus conosco, ou seja, este menino seria o próprio Deus vivendo entre os humanos, nascendo de humano e vivendo entre humano. Nós vamos ver ainda no livro do profeta Isaías mais detalhes a respeito desse nascimento e que deixa Satanás ainda mais furioso. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, diz assim a respeito do nascimento desse menino: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Todos nomes compostos. No versículo 7 diz: do incremento deste advento, do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Satanás aqui agora recebe ainda mais detalhes a respeito do nascimento desse menino. Lá ele sabia que seria uma descendência de Abraão, a semente de Abraão. Agora aqui ele ainda fica sabendo que será da linhagem do rei mais famoso de Israel, da linhagem do rei Davi. E ele vai tentar de todas as maneiras lutar, impedir e frustrar os projetos de Deus para o nascimento desse menino. Assim como até hoje a ciência e a história tentam negar o nascimento desse menino. Agora vamos ver aqui no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, este ato se tornando uma realidade. Lucas capítulo 1, do versículo 30 ao versículo 35, diz da seguinte forma: disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás, e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se dará isto, visto que não conheço homem? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Satanás agora então já tem aí com riqueza de detalhes esta informação. Sim, é este que pisará a minha cabeça. É este que eu terei que lutar de todas as maneiras para impedir o seu nascimento. E Satanás luta de todas as maneiras, de todas as formas, tentando impedir o nascimento ou o advento do Messias. E assim como foi lá no Egito, na época de Moisés, que Satanás promoveu um verdadeiro infanticídio para impedir a chegada, o nascimento daquele que ele julgava ser o que pisaria a sua cabeça, não foi diferente agora. Ele sabia que Maria iria dar à luz a este menino. E nós vamos ver a tentativa frustrada de Satanás em impedir o nascimento ou o advento desse menino. Mateus capítulo 2, do verso 13 ao 16. Olha a fúria de Satanás.
E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. Demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Não era Herodes, era o próprio diabo personificado em Herodes, tentando impedir o nascimento ou o advento desse menino. Verso de número 14. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então nós vamos entender aqui que, mais uma vez, Satanás foi frustrado. Satanás não conseguiu o seu feito de eliminar o nascimento desse menino, de anular o advento desse menino, que seria o próprio advento do Messias, aquele que pisaria a sua cabeça e lhe daria a maior derrota de toda a sua existência. E nós vamos perceber que, da mesma forma que Satanás luta desde Gênesis até os dias de hoje para negar o nascimento e o advento desse menino, muitos nos chamam de loucos. A história diz que o Jesus histórico é fictício, é ficção, que não existiu, que não tem como provar o nascimento e o advento desse menino. A ciência vai negar, porque segundo a ciência é impossível uma mulher conceber e dar à luz a um menino sem um relacionamento sexual, que é a única maneira da reprodução humana. Mas a palavra de Deus deixa claro no Evangelho de Lucas que isso se deu pela ação e virtude do Espírito Santo, coberta pela sombra do Espírito Santo. Maria, coberta pela sombra do Espírito Santo, se encontrou grávida, concebeu e deu à luz a este menino, que mudou a história da humanidade. E todos tentam negar de tal maneira, mas fica impossível negar tudo isso. Há algum tempo atrás houve um governador maligno aqui no estado de São Paulo, que, na tentativa de negar o nascimento desse menino, ele tentou impor para que todos os livros, principalmente os livros didáticos, retirasse o termo dos livros históricos de antes de Cristo e depois de Cristo. Tudo isso é uma tentativa de Satanás em negar o nascimento e a existência desse menino, que foi o maior presente de Deus para com toda a humanidade. Foi o advento desse menino que mudou a sentença que havia sobre mim, que mudou a sentença que havia sobre você. Foi o nascimento desse menino que riscou o teu nome, que estava já registrado como propriedade exclusiva de Satanás, e trouxe-o de volta para a sua verdadeira paternidade, porque você, através desse menino, também se tornou agora filho de Deus, porque o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 11 e 12, deixa bem claro que é através desse menino, porque ali está escrito a respeito do advento desse menino. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não recebeu. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Satanás, a história, a ciência, tenta negar o nascimento desse menino, porque o nascimento desse menino me torna novamente
Filho de Deus, e isso deixa Satanás irado. Eis aí então o maior presente da humanidade. Tem muitas pessoas que ficam questionando, mas é lícito um cristão comemorar o nascimento de Jesus? Primeiro aspecto, não sabemos nem a data ou o dia que Jesus nasceu. Eu concordo com você, não temos como comprovar, não tem uma afirmação categórica que ele nasceu dia 25 de dezembro, dia 20 de dezembro, janeiro ou fevereiro. Não importa. O que eu e você precisamos entender é que neste momento é um momento em que eu e você temos a seguinte reflexão. A única coisa que eu sei, independente de ser dia 25 de dezembro ou não, é que nasceu um menino. A ciência nega o nascimento desse menino. A história nega o nascimento desse menino. Mas esse menino mudou a minha história. Esse menino mudou a sentença de morte que havia sobre a minha vida. Este menino foi o maior presente que Deus concedeu à humanidade. Aí vem muitos religiosos, muitos que ficam se apegando em detalhes históricos e ficam dizendo, não, quem comemora este momento, dizendo que é o nascimento de Jesus, na realidade está adorando a Tamuz, está participando da mitologia grega, da mitologia romana. Olha, não interessa para mim se alguns séculos atrás eles comemoravam o Sol, Saturno, não importa para mim se eles comemoravam o nascimento de Tamuz. Eu, como cristão, eu tiro esse momento para fazer uma reflexão, que nasceu um menino, que a ciência nega o seu nascimento, que a história nega o seu nascimento, mas ele é tão real que mudou a história da minha vida, mudou a história da tua vida, te tirou do inferno e te colocou no céu, te deu paz, te deu alegria, te deu Espírito Santo, te deu uma certeza de vida eterna, te tornou novamente filho de Deus. Muitas pessoas dizem, não, é porque nesse momento aqui era comemorado, uma festa pagã, era comemorado uma festa relacionada com a mitologia grega, com a mitologia romana, dentro do sincretismo religioso. Eles podem comemorar, eles podem adorar a quem eles quiserem, mas eu, como cristão, eu retiro esses momentos aqui para fazer essa reflexão, que eu recebi esse presente, que é este menino, Agora preste atenção, se eu e você, que somos cristãos, não comemorarmos o nascimento de Jesus, o presente que foi Jesus para mim e para você, quem vai comemorar? Se eles estão comemorando outra coisa, o problema é dele, mas eu comemoro a Jesus, independente de ter sido algum dia a festa do sol ou a festa de qualquer outro Deus. Preste bem atenção. Por exemplo, nós cristãos temos o costume de cultuar, de adorar a Deus no domingo, não é verdade? Aí eu vou falar assim, não, mas não podemos ir cultuar a Deus no domingo. Por que não pode cultuar a Deus no domingo? Porque domingo é Sunday, ou seja, é dia do sol, o Deus Sol, que foi adorado por todas as civilizações do antepassado. Então, eu não posso cultuar a Deus no domingo, porque domingo é dia do sol. Outros dizem assim, não, o dia certo para cultuar e adorar a Deus é no sábado, mas sábado também é chamado de Saturday, Ou seja, dia de Saturno, um deus também da mitologia grega. Então, se eu for no sábado para adorar a Deus, eu estou errado, eu estou adorando Saturno. Se eu for no domingo cultuar a Deus, eu estou adorando o sol. Não, eu estou lá no domingo adorando a Deus, eu estou lá no sábado adorando a Deus, e eu posso estar no dia 24 de dezembro, dia 25 de dezembro, enquanto outros adoram o sol, eu estou adorando a Jesus, eu estou adorando esse menino que me foi dado como o maior presente, como a maior dádiva. Foi esse menino que veio ao mundo para me tirar da morte eterna. Foi esse menino que mudou o curso da minha história, que me deu novamente o privilégio de ser filho de Deus, e ainda mais, ele me deu e me dará o privilégio de ser semelhante a ele, ter um corpo glorificado, ser eterno, não estar mais sujeito a doenças, enfermidades, à morte. Serei como ele é, e eu louvo a Deus por esse grande presente. Então, se você é cristão, é você que tem que comemorar o nascimento de Jesus. Se alguém está comemorando Tamuz, se alguém está comemorando Sol, se alguém está comemorando Saturno, o problema é deles. Por este
Preste bem atenção, né? No dia 12 de outubro, né? Colocaram também como dia da Aparecida. Agora, só porque é o dia da Aparecida eu não posso brincar com o meu menino, com o meu filhinho, dar um presente para ele no dia das crianças? Posso! Porque enquanto eles estão adorando a Aparecida, que é a direito deles, no dia 12, eu posso estar com o meu menino ali, brincando com ele, com a minha criança, pelo seu dia, lhe dando um presente e comemorando, independente de alguém estar comemorando a Aparecida. A mesma coisa vale para o dia 24 e dia 25. Vamos parar com essa religiosidade, farisaísmo, se detendo nessas coisas tão pequenas, tão banais, em nome de Jesus, que o teu dia de Natal, a tua noite de Natal, seja um momento de reflexão, de que você recebeu a maior dádiva da humanidade, um menino que nasceu para te tirar do inferno e para escrever o seu nome no livro da vida. Amém? E falando deste menino, falando desta criança que mudou a história da humanidade, nós gostaríamos de fazer o seguinte: neste momento, que é um momento de reflexão espiritual para nós, né? Vamos além desse mercantilismo do Natal, vamos além desse comércio do Natal. Eu e você não vamos estar sendo influenciados pelo espírito do Natal, mas sim pelo Espírito Santo. Que eu e você possamos aproveitar esse minuto para fazer uma reflexão. Se é o aniversário desse que eu considero como o menino que mudou a história da minha vida, que mudou a história da humanidade, então, como presente a ele, eu tenho que fazer o quê? O bem ao meu próximo. O melhor presente para o aniversariante que vamos comemorar dia 24, dia 25, o maior presente que ele gostaria de receber de você seria isso: fazer o bem ao próximo, fazer o bem a outros meninos. Então, em nome de Jesus, vamos partir um pouco além desse mercantilismo de comprar roupas, comidas em excesso, fazer aquela verdadeira extravagância, e vamos também colocar um pouco de valores espiritual. Vamos fazer algo que agradaria ao aniversariante, ao menino Deus que viveu entre nós e nos salvou. E podemos fazer isso ajudando outros meninos, outras crianças, inclusive lá do continente africano. Porque por incrível que pareça, né? Olha que lindo, né? Quando Satanás tentou matar o menino Deus através de Herodes, olha só, Deus mandou Maria esconder o menino Deus lá na África. Que coisa linda, né? Foi lá na África, o continente que Deus escolheu, para esconder o menino Deus até que Herodes morresse. Conforme você viu aqui, Deus falou: vai para lá, vai para o continente africano e ali você vai ficar escondido até que Herodes morra. E aí você volta do continente africano. Então o continente africano, ele também acolheu o menino Jesus. O continente africano escondeu o menino Jesus até que Herodes fosse morto. Então, eu gostaria de convidar vocês para deixar, nesse período agora, um presente para os nossos meninos ali no continente africano. Olha que coisa linda que estamos realizando ali no continente africano, onde Jesus esteve escondido. Eu e você estamos realizando algo que eu tenho certeza que é o presente que esse menino gostaria de receber hoje. Você quer presentear esse menino Deus que nasceu? Você quer presentear esse menino Deus que nós, como cristãos, independente de qualquer outros que estão comemorando outras coisas, comemoramos o nascimento e temos um peso espiritual na nossa reflexão nessa data, que vai além de comida, bebida e roupa. Nós vamos estar fazendo esse presente para esse menino Deus, ajudando as nossas crianças lá do continente africano, dizendo assim: Jesus, esse continente que um dia te escondeu, que te ocultou dos olhos carnais de Herodes, que queria te matar, eu quero hoje então fazer um presente para esses meninos lá da África.
e ajudá-los a ter uma alimentação digna nesse mês de dezembro, ajudá-los a se alimentar nesse mês de dezembro. Não é nada demais. As crianças ali na África não estão pedindo para você um carrinho, um celular, um notebook, um brinquedo eletrônico. As crianças ali na África estão pedindo um prato de comida, uma comida digna, um arroz, um feijão, um pedacinho de frango ou uma carne moída. Seria um grande presente para as nossas crianças nesse continente que um dia escondeu Jesus dos olhos de Herodes. Esse continente que acolheu Jesus e o protegeu até que o perigo de morte fosse cessado. Ajude nossas crianças ali em Moçambique. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem os dados necessários para você dar esse presente para Jesus. E que essa oferta, que essa contribuição seja o teu presente de Natal para o menino Deus. E eu tenho certeza que este é o presente que ele gostaria de receber. Você estender as suas mãos e dar de comer a esses pequeninos ali na África. Olha que lindo. Opa, deixa eu colocar aqui novamente aqui. Mais uma vez conseguimos aqui comprar alimentação. Quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Josué Gonçalves, que tem aqui nos ajudado bastante para o crescimento, né, desta grande obra em Moçambique. Um forte abraço a todos os irmãos do Brasil. E eu quero aqui pedir a todos vocês que têm acompanhado o canal, que têm acompanhado o trabalho através do pastor Josué, que possam fazer parte conosco, contribuindo com a sua oferta. É só entrar em contato aí com o pastor Josué, que estará direcionando aos irmãos como podem fazer parte desta obra. Então, este mês de dezembro começamos aqui já com mais uma refeição e as crianças estão aqui se alimentando muito felizes. E, amados irmãos, as vossas ajudas têm feito muita diferença aqui em Moçambique. Um forte abraço em nome de Jesus. Amém? Então, nós temos um carinho muito especial por esse continente, né? Que acolheu Jesus num momento muito difícil, né? E em nome de Jesus, como vocês sabem, tá? O nosso trabalho ali na África, ele vai além de alimentar as nossas crianças, de vestir as nossas crianças. Muitos dos que estão ali na igreja, eles moram em cabanas de palha e muitas vezes os malfeitores acabam incendiando essas cabanas de palha e eles ficam ao relento. E nós, com a sua ajuda, com a sua contribuição, além do alimento também, temos construído casinhas simples, de 1 cômodo ou 2 cômodos, que para você não é nada, mas para quem vive numa cabana de palha, como um índio, faz toda a diferença. É um conforto que você não tem noção. E olha aqui a conclusão de uma casinha que nós construímos com a sua contribuição. Né? E veja bem, né? Eu estou dizendo a conclusão, mas eles já estavam morando. A necessidade é tamanha que antes mesmo de conseguirmos colocar a porta na casa, eles já estavam morando lá já há vários dias, numa casa sem porta. E aqui nós estávamos concluindo, colocando a porta, graças à sua oferta, à sua contribuição. Olha que coisa mais linda que realizamos ali. Além das ofertas para alimentação. Dia 11 de março, colocando a porta do nosso evangelista, o Pai Jorge. E eu quero louvar a Deus aí pela vida do pastor Josué. Muito obrigado pela oferta, estamos já colocando aqui. E quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês que têm ajudado a obra, juntamente com o pastor Josué do Brasil. É muita lama aqui hoje, né? Porque choveu bastante, é muita lama, mas Deus está no controle. Muito obrigado aí pela força, pelo apoio, pelas orações e por cada sacrifício que os irmãos têm feito para o crescimento da obra em Moçambique. Deus abençoe o homem de Deus, pastor Josué. Estamos muito agradecidos por ter aqui o Senhor nesta missão. Meus irmãos, esta aqui é a casinha que esta família morava. Esta casinha feita de palha. A casinha primeira era igual a esta, mas os inimigos queimaram, alguém colocou fogo e ficaram sem casa. E nós, como igreja, construímos esta casa e agora estamos na reta final e Deus está abençoando. Orem por nós. Amém? Então são estas ações
que estamos promovendo nesse continente. E em nome de Jesus, se o Espírito de Deus tocou em teu coração, se você estava pensando como que eu poderia presentear o aniversariante que nós cristãos comemoramos, né, nesse período agora, eu gostaria de convidar vocês para fazer isso. Dê um presente para o menino Jesus, ofertando para os meninos africanos. Em nome de Jesus, tudo isso só acontece ali graças às pessoas como vocês, que têm no peito o amor de Deus e que sabem o quanto isso é importante. O trabalho é social, mas redunda em bênçãos espirituais, pois todas essas famílias acabam se convertendo, tendo um encontro com Jesus, servindo a Jesus. E dessa forma, eu e você vamos fazer um trabalho social com cunho espiritual. E naquele grande dia, vamos nos encontrar com muitos desses negrinhos ali da África, né? E o próprio Jesus vai dizer para você, então, eles estão aqui por conta da sua oferta, por conta da sua contribuição, por conta do seu gesto de amor. Em nome de Jesus Cristo, vamos nos proteger do mercantilismo e do comércio dessa festa que é espiritual, que é a comemoração do advento do Messias. E vamos colocar uma pitada de algo espiritual, compartilhando um pouquinho do que Deus nos concedeu com esses meninos ali na África. Aqui abaixo, na descrição desse vídeo, tem os dados necessários. Deixe a sua oferta de amor. E eu profetizo em nome de Jesus que o Espírito Santo te restitua em outra medida, sacudida, transbordante e recalcada. Que Deus lhe restitua em paz, em saúde e prosperidade a você e toda a sua casa. Amém? Um beijo no teu coração. Fiquem todos com Deus. Se inscreva no canal e deixa o like e o joinha.